Olá pessoal, professor André Mello novamente do Educador Tecnológico. Você sabia que metodologias ativas não são deste século? Acompanhe comigo no vídeo e venha conhecer também. Você sabe o que é uma metodologia ativa e de onde surgiu? Bom, vamos lá. Para termos uma metodologia ativa, precisamos de um aluno ativo. E um aluno ativo é aquele que constrói o conhecimento em situações, pode ser situações, problemas, que ultrapasse aquele aula expositiva comum, que só tem como objetivo reproduzir o que o aluno aprendeu. Então o professor deixa de ser aquele centro de conhecimento e passa para ser somente um orientador, um facilitador daquela aprendizagem do aluno. Ou seja, o aluno passa a ser o foco da aprendizagem e a partir dessa vivência do aluno que a gente vai construir o conhecimento. Uma frase bem legal que eu acho do John Dewey é essa aqui: se nós ensinarmos os estudantes de hoje da mesma forma que ensinamos ontem, nós estamos roubando o futuro deles. Bem interessante, né? Então fica a reflexão aí. E no século passado ainda, depois dessa ideia de metodologia ativa, criou-se várias formas de praticá-las. E uma das formas foi inventada pelo Benjamin Bloom, que é chamada de taxonomia de Bloom. Então, basicamente, essa taxonomia, ela orienta o professor de que forma ele poderia ensinar os alunos. Tá? Então, aqui no pensamento de um aluno, ele pode aprender como? Memorizando, compreendendo, aplicando, analisando, avaliando ou criando. Se o aluno somente memorizar e compreender aquilo que ele estudou, no futuro ele vai ter somente 20% de fato de aprendizagem e de domínio do conteúdo. Agora, se ele aplicar e analisar aquela informação que ele aprendeu em sala de aula, ou seja, ele está participando de fato do conhecimento, ele vai, no futuro, aprender de 20% a 75% de todo o conhecimento e não vai esquecer. E caso ele avalie e crie alguma coisa naquele assunto que ele criou, que ele estudou, ele de fato vai estar aprendendo e no futuro mais longínquo ainda vai lembrar mais de 75% de todo o material estudado. E dessa forma, como é que o professor poderia trabalhar em sala de aula? Bom, eu separei uma lista de verbos, identificando cada etapa desta pirâmide, tá? Começando por memorizar. Ele pode listar, relembrar, identificar, localizar. Na parte de compreender, pode esquematizar, relacionar, parafrasear, converter. Agora, já passando para na parte onde ele vai participar da criação do conhecimento, ele pode utilizar, implementar, modificar, demonstrar. E ainda na participação, analisando, ele pode resolver, categorizar, comparar. Na parte que avalia, que já é a parte mais importante, ele pode defender suas ideias, ele pode delimitar um tema, ele pode selecionar, ele pode justificar. Deixa isso aqui para vocês verem. E na parte de criar, ele pode elaborar, desenhar, produzir, prototipar, que são a forma que de fato o aluno aprende, tá? Tirem um print aí, que é importante essa lista de verbos, tá? Bom, voltando. Então já temos uma noção do que Dewey fez e o Bloom também. A partir disso, criou-se várias formas, várias metodologias para trabalhar esse padrão de ensino, tá? Algumas formas eu listei aqui. Aqui no verde tem a sala de aula invertida, eu já falei aqui no Educador Tecnológico sobre. Também tem o laboratório redacional, tem a STEAM, tem a PBL. PBL é uma forma que o aluno trabalha baseado em projetos. É bem interessante, tá? Laboratório redacional, posso explicar num vídeo futuro. E eu queria exemplificar do que se trata a STEAM neste vídeo específico. Bom, a STEAM basicamente é um acrônimo das palavras Science, Technology, Engineer, Art e Mathematics, que é basicamente ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então dá para vocês trabalharem esse conceito de STEAM em algum projeto, em alguma aula específica envolvendo várias disciplinas, isso que é mais interessante. Eu vou dar um exemplo que eu apliquei em sala de aula, usando essa metodologia para vocês compreenderem como é que eu poderia trabalhar. Bom,
A ideia era que os alunos estudassem raciocínio lógico. Então, para isso, nós decidimos estudar um xadrez, estudamos um pouco de teoria dos jogos, do John Nash, estudamos probabilidade e raciocínio lógico especificamente. Tá, só que na escola não tinha um xadrez a cada 2 alunos. E o que nós fizemos para solucionar esse problema? Basicamente, eu pedi, juntamente com o professor de arte, para que os alunos fossem orientados para construir os seus próprios xadrez. Então, olha como é que ficou o projeto dos alunos em relação ao xadrez. Então, cada um criou suas peças da forma que quiser. Observa a qualidade e profissionalismo que os alunos tiveram para poder elaborar esse material, para poder ser usado em sala de aula, utilizando justamente arte, utilizando a matemática, a geometria, utilizando a modelagem da engenharia, utilizando ciência, porque alguns criaram a massa, não compraram pronta. Então, utilizaram também vários reaproveitamentos de material, pintaram todo o tabuleiro, fizeram um design de cada personagem, cada aluno, cada equipe fez um manual do seu xadrez para identificar o que é o bispo, o que é a rainha, a dama e peão e assim sucessivamente. E alguns foram temáticos, por exemplo, esse aqui foi Guerra das Comidas, esse aqui foi a Guerra dos Bonecos de Neve, onde até o tabuleiro está temático. Então é isso. Nessa aplicação, além de estudar raciocínio lógico, além de estudar o xadrez em si, eles tiveram geometria, eles botaram a mão na massa, praticando o conhecimento que eles aprenderam em sala de aula. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido pelo menos uma ideia do que se trata, metodologias ativas. Dei o exemplo da metodologia STEAM e dei a ideia de quem foi o criador e um sucessor desse tipo de metodologia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.